360 a 401, atualizado até 30 de junho de 2022. Capítulo 6 da Novação. Artigo 360. Dá-se a novação, inciso 1, quando o devedor contrair com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Inciso 2, quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor. Inciso 3, quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este. Artigo 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. Artigo 362. A novação por substituição do devedor pode ser efetuada independentemente de consentimento deste. Artigo 363. Se o novo devedor for insolvente, não tem o credor que o aceitou ação regressiva contra o primeiro, salvo se este obteve por má-fé a substituição. Artigo 364. A novação extingue os acessórios e garantias da dívida sempre que não houver estipulação em contrário. Não aproveitará, contudo, ao credor ressalvar o penhor, a hipoteca ou a antegrese se os bens dados em garantia pertencerem a terceiro que não foi parte na novação. Artigo 365. Operada a novação entre o credor e um dos devedores solidários somente sobre os bens do que contrair a nova obrigação, subsistem as preferências e garantias do crédito novado. Os outros devedores solidários ficam por esse fato exonerados. Artigo 366. Importa a exoneração do fiador a novação feita sem seu consenso com o devedor principal. Artigo 367. Salvo as obrigações simplesmente anuláveis, não podem ser objeto de novação obrigações nulas ou extintas. Capítulo 7 da compensação. Artigo 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde se compensarem. Artigo 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Artigo 370. Embora sejam do mesmo gênero as coisas fungíveis, objeto das duas prestações, não se compensarão, verificando-se que diferem na qualidade quando especificada no contrato. Artigo 371. O devedor somente pode compensar com o credor o que este lhe dever, mas o fiador pode compensar sua dívida com a de seu credor ao afiançado. Artigo 372. Os prazos de favor, embora consagrados pelo uso geral, não obstam à compensação. Artigo 373. A diferença de causas nas dívidas não impede a compensação, exceto, inciso 1, se provierem de esbulho, furto ou roubo. Inciso 2, se uma se originar de comodato, depósito ou alimentos. Inciso 3, se uma for de coisa não suscetível de penhora. Artigo 374. Revogado. Artigo 375. Não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem ou, no caso de renúncia prévia de uma delas. Artigo 376. Obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida com a que o credor dele lhe dever. Artigo 377. O devedor que, notificado, nada opõe à cessão que o credor faz a terceiros dos seus direitos, não pode opor ao cessionário a compensação que antes da cessão teria podido opor ao cedente. Se, porém, a cessão lhe não tiver sido notificada,
poderá opor ao cessionário compensação do crédito que antes tinha contra o cedente. Artigo 378. Quando as duas dívidas não são pagáveis no mesmo lugar, não se podem compensar sem dedução das despesas necessárias à operação. Artigo 379. Sendo a mesma pessoa obrigada por várias dívidas compensáveis, serão observadas, no compensá-las, as regras estabelecidas quanto à imputação do pagamento. Artigo 380. Não se admite a compensação em prejuízo de direito de terceiro. O devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito deste, não pode opor ao exequente a compensação de que contra o próprio credor disporia. Capítulo 8. Da confusão. Artigo 381. Extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. Artigo 382. A confusão pode verificar-se a respeito de toda a dívida ou só de parte dela. Artigo 383. A confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito ou na dívida, subsistindo quanto ao mais a solidariedade. Artigo 384. Cessando a confusão, para logo se restabelece com todos os seus acessórios a obrigação anterior. Capítulo 9. Da remissão das dívidas. Artigo 385. A remissão da dívida aceita pelo devedor extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. Artigo 386. A devolução voluntária do título da obrigação, quando por escrito particular, prova a desoneração do devedor e seus cobrigados, se o credor for capaz de alienar e o devedor capaz de adquirir. Artigo 387. A restituição voluntária do objeto empenhado prova a renúncia do credor à garantia real, não a extinção da dívida. Artigo 388. A remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ele correspondente, de modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já lhes não pode cobrar o débito sem dedução da parte remetida. Título 4 do Inadimplemento das Obrigações. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Artigo 390. Nas obrigações negativas, o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que executou o ato de que se devia abster. Artigo 391. Pelo inadimplemento das obrigações, respondem todos os bens do devedor. Artigo 392. Nos contratos benéficos, responde por simples culpa o contratante, a quem o contrato aproveite, e, por dolo, aquele a quem não favoreça. Nos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei. Artigo 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Capítulo 2 da mora. Artigo 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Artigo 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos,
e honorários de advogado. Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la e exigir a satisfação das perdas e danos. Artigo 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. Artigo 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Artigo 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou. Artigo 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso, salvo se provar isenção de culpa ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Artigo 400. A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo a responsabilidade pela conservação da coisa, obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la e sujeita-o a recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação. Artigo 401. Purga-se a mora. Inciso 1. Por parte do devedor, oferecendo este a prestação mais a importância dos prejuízos decorrentes do dia da oferta. Inciso 2. Por parte do credor, oferecendo este a receber o pagamento e sujeitando-se aos efeitos da mora até a mesma data.